Achegue-se a Deus. Quando Deus perdoa, Ele esquece? Numa só palavra, sim. Sobre os que têm seu favor, Jeová prometeu: perdoarei seu erro, e não me lembrarei mais do seu pecado. Jeremias 31, 34. Assim, Jeová nos garante que quando perdoa pecadores arrependidos, Ele não se lembra mais de seus pecados. Mas será que isso significa que o Criador do vasto universo não consegue se lembrar dos pecados que perdoou? As palavras de Ezequiel esclarecem em que sentido Deus perdoa e esquece. Ezequiel 18, 19 a 22 diz: E certamente direis: por que é que o filho não levará nenhuma culpa pelo erro do pai? Ora, quanto ao filho, praticou o juízo e a justiça, guardou todos os meus estatutos e continua a cumpri-los. Ele positivamente continuará a viver. A alma que pecar, ela é que morrerá. O próprio filho não levará nenhuma culpa pelo erro do pai, e o próprio pai não levará nenhuma culpa pelo erro do filho. A própria justiça do justo virá a estar sobre ele mesmo, e a própria iniquidade do iníquo virá a estar sobre ele mesmo. Ora, quanto ao iníquo, se ele recuar de todos os seus pecados que praticou, e realmente guardar todos os meus estatutos, e praticar o juízo e a justiça, ele positivamente continuará a viver. Não morrerá. Todas as suas transgressões que praticou não serão lembradas contra ele. Continuará a viver por causa da justiça que praticou. Usando o profeta Ezequiel como porta-voz, Jeová proclamou um julgamento contra a infiel Judá. A nação como um todo havia abandonado a adoração de Jeová e enchido a terra de violência. Jeová predisse que Jerusalém, capital de Judá, seria destruída pelos babilônios. Mas, junto com a mensagem de julgamento, ele também deu uma mensagem de esperança. Cada pessoa tinha uma escolha. Cada um era responsável pelas suas ações. Versículos 19 e 20. E se alguém deixasse de fazer o mal e passasse a fazer o bem? Jeová disse: quanto ao iníquo, se ele recuar de todos os seus pecados que praticou, e realmente guardar todos os meus estatutos, e praticar o juízo e a justiça, ele positivamente continuará a viver. Não morrerá. Versículo 21. De fato, quando um pecador abandona seu proceder obstinado, demonstrando assim verdadeiro arrependimento, Jeová está pronto a perdoá-lo. Salmo 86, 5. O que dizer de seus pecados anteriores? Todas as suas transgressões que praticou não serão lembradas contra ele, disse Jeová. Versículo 22. Observe que os pecados de alguém arrependido não seriam lembrados contra ele. Por que essa expressão é significativa? Na Bíblia, a palavra hebraica traduzida lembrar pode significar mais do que simplesmente recordar o passado. Uma obra de referência diz: com muita frequência, de fato, esse termo implica uma ação, ou aparece combinado com verbos de ação. Assim, lembrar pode significar agir. Portanto, ao dizer que os pecados de alguém arrependido não serão lembrados contra ele, Jeová está dizendo que nunca agirá contra a pessoa por causa desses pecados, por exemplo, por acusá-la ou puni-la. A nota diz: por outro lado, lembrar de pecados pode significar agir contra pecadores. Jeremias 14, 10. Fim da nota. As palavras de Ezequiel 18, 21 e 22 mostram de modo emocionante até onde vai o perdão de Deus. Quando perdoa nossos pecados, Ele nunca os usa contra nós depois. Ele lança os pecados dos que se arrependem para trás de suas costas, por assim dizer. É como se Ele apagasse o registro desses pecados. Como humanos imperfeitos, precisamos da misericórdia de Deus. Afinal, pecamos muitas vezes. Mas Jeová deseja que saibamos que quando nos arrependemos sinceramente, Ele está disposto a nos perdoar. E quando Ele perdoa, Ele esquece. Ou seja, Ele não fica repisando nossos pecados com o objetivo de nos acusar ou nos punir novamente. Isso, sem dúvida, é muito consolador. A misericórdia de Deus não motiva você a querer se achegar mais a Ele? Sugestão de leitura da Bíblia para julho. Ezequiel 6 a 20. Fim do artigo. Sugestão de leitura da Bíblia para julho. Ezequiel 6 a 20. Fim do artigo.